O choro ecoava pelos corredores de mármore como uma maldição que ninguém conseguia quebrar. Lina Duarte parou de esfregar o chão quando o som atingiu seus ouvidos pela terceira vez naquela madrugada. Ela conhecia aquele tipo de choro. Não era fome, não era sono. Era desespero puro de uma criança que precisava de algo que ninguém ali sabia dar. Aos 28 anos, com as mãos calejadas e o uniforme azul de faxineira sempre impecável, Lina havia aprendido a ser invisível. No Hotel Royal Oasis, em Doha, a regra era clara. Funcionários como ela não olhavam nos olhos dos hóspedes. Não falavam a menos que perguntados. E jamais, em hipótese alguma, cruzavam para a ala presidencial sem autorização expressa. Mas o choro continuava. Lina largou o pano no balde e caminhou devagar pelo corredor silencioso. Sabia que estava arriscando o emprego. Sabia que poderia ser expulsa do país. Mas algo mais forte que o medo a empurrava para a frente. A lembrança das noites em que embalava os irmãos mais novos, enquanto a mãe agonizava no hospital, voltou como uma onda. Ela tinha 15 anos e nenhuma ideia do que fazer. Mas aprendera na prática. Aprendera a sentir o que um bebê precisava apenas pelo timbre do choro. Quando chegou à porta da suíte presidencial, a cena era de caos contido. Seguranças de terno escuro bloqueavam a entrada. Enfermeiras vestidas de branco saíam e entravam com expressões derrotadas. E no centro de tudo, através da fresta da porta entreaberta, ela viu um homem alto, de roupas tradicionais imaculadas, segurava um bebê contra o peito. O rosto dele, normalmente estampado em outdoors por toda a cidade, estava desfeito. Olheiras profundas, mandíbula tensa, mãos trêmulas. Rafik Al-Haddad, o sheik herdeiro, parecia um homem à beira do abismo. O bebê nos braços dele berrava com uma intensidade que cortava a alma. Lina deu mais um passo. Um segurança virou-se imediatamente, a mão indo para o rádio. Mas antes que ele pudesse falar, Lina abriu a boca e disse, com a voz firme, apesar do coração disparado: "Posso ajudar." O segurança avançou, mas o impossível aconteceu. O bebê diminuiu o choro. Não parou completamente, mas a intensidade caiu pela metade, como se aquela voz suave tivesse cortado o desespero ao meio. Todos no corredor congelaram. Rafik ergueu a cabeça, os olhos vermelhos fixando-se naquela mulher de uniforme azul que ousava estar ali. Por 3 segundos, ninguém se moveu. Então o sheik fez um gesto quase imperceptível com a mão. Os seguranças recuaram. As enfermeiras se afastaram. E Lina, sentindo as pernas tremerem, entrou na suíte. A luz suave dos lustres de cristal contrastava com a tensão sufocante no ar. O bebê, de cerca de 7 meses, tinha o rosto vermelho e molhado de lágrimas, os punhos cerrados, o corpinho rígido. Lina reconheceu imediatamente: cólica ou refluxo mal administrado. Ela estendeu os braços devagar. Rafik hesitou. O orgulho, a desconfiança, o medo de entregar seu filho a uma estranha lutaram contra o desespero absoluto de um pai que não dormia há dias. O desespero venceu. Ele colocou o bebê nos braços de Lina. Ela sentiu o peso pequeno, o calor febril, a respiração acelerada. Virou o bebê de lado, apoiando-o contra o ombro numa posição ligeiramente inclinada. Começou a fazer movimentos circulares suaves nas costas dele, cantarolando baixinho uma melodia sem letra que sua mãe cantava. 3 minutos. Foi tudo o que levou. O choro foi diminuindo, até se transformar em soluços espaçados. Então, silêncio. O bebê Amir adormeceu contra o ombro de Lina, a respiração finalmente tranquila. O silêncio que tomou conta da suíte era quase sagrado. Rafik ficou parado, olhando para aquela cena como se testemunhasse um milagre. As enfermeiras trocaram olhares incrédulos. Um dos conselheiros presentes franziu a testa, incomodado. Lina continuou parada,
sem ousar se mover, sentindo o peso do bebê, o calor da respiração dele contra seu pescoço. Rafik deu um passo à frente. A voz saiu rouca, carregada de emoção bruta. Como você fez isso? Lina não tirou os olhos do bebê. Ele só precisava se sentir seguro. Rafik Al-Hamdan não era homem de se emocionar facilmente. Aos 34 anos, viúvo há apenas 4 meses, ele havia sido treinado desde criança para controlar cada expressão, cada gesto, cada palavra. Um sheik não demonstrava fraqueza. Um líder não chorava. Um pai da realeza não admitia desespero. Mas naquela madrugada, vendo seu filho finalmente em paz nos braços de uma faxineira desconhecida, algo dentro dele rachou. Ele se sentou pesadamente na poltrona de veludo, passando as mãos pelo rosto. As enfermeiras do palácio haviam falhado. Os médicos particulares não encontraram nada de errado. A família real inteira oferecera conselhos inúteis. E agora aquela mulher, com mãos simples e olhar sereno, conseguira o que ninguém mais conseguiu. Lina finalmente se moveu, devagar, procurando um lugar para sentar sem perturbar o bebê. Um dos seguranças trouxe uma cadeira. Ela se acomodou com cuidado, mantendo Amir inclinado, a mãozinha dele agarrada ao tecido do uniforme dela. O conselheiro mais velho, um homem de barba grisalha e expressão severa, aproximou-se de Rafik. Alteza, isso é irregular. Ela não tem credenciais. Não passou por verificação de segurança completa. Ela fez meu filho dormir. A voz de Rafik cortou como lâmina. Algo que vocês todos falharam em fazer. Silêncio constrangido. Rafik olhou para Lina. Realmente olhou. Notou as olheiras discretas sob os olhos castanhos. As mãos calejadas, mas delicadas ao segurar Amir. A postura ereta apesar do cansaço. Havia dignidade nela, mais dignidade que em metade da corte que o cercava. Qual seu nome? Lina Duarte, Alteza. Brasileira? Sim. Há quanto tempo trabalha no hotel? 3 anos. Rafik assentiu lentamente, processando. 3 anos invisível, limpando quartos, esvaziando lixeiras, passando despercebida. E agora, numa única noite, tornando-se a pessoa mais importante daquela suíte. Você tem filhos? A pergunta pegou Lina de surpresa. Ela balançou a cabeça. Não, mas criei meus irmãos, 4. Minha mãe ficou doente quando eu tinha 15 anos. Algo na voz dela, na forma direta como falou, tocou Rafik. Não havia autopiedade, apenas fato. Então você sabe o que é cuidar de alguém quando tudo parece impossível. Lina encontrou os olhos dele. Sei. O bebê mexeu-se levemente, soltando um suspiro. Lina ajustou a posição, murmurando palavras suaves. Amir voltou a dormir. Rafik tomou uma decisão. A decisão do sheik abalou a estrutura do palácio. Lina foi temporariamente requisitada para auxiliar nos cuidados noturnos do príncipe Amir. Um quarto foi preparado para ela na ala de serviçais do palácio. Um salário 3 vezes maior que o do hotel foi depositado em sua conta. E mais importante, ela recebeu acesso direto aos aposentos do bebê sempre que necessário. A notícia se espalhou como fogo. No palácio, os sussurros começaram imediatamente. Uma faxineira, sem formação, sem família influente, sem sequer conhecimento de árabe além do básico. E agora tinha mais proximidade com o herdeiro do trono que enfermeiras formadas em universidades europeias. Lina sentiu o peso dos olhares desde o primeiro dia. As outras funcionárias a evitavam, com medo de serem associadas a ela. Os seguranças a observavam com desconfiança. E a equipe médica do palácio a tratava com frieza profissional que beirava o desprezo. Mas as noites continuavam. Toda madrugada, quando Amir acordava chorando, era Lina quem ia até ele. Ela o ninava, cantarolava, fazia massagens suaves na barriguinha,
quando ele parecia desconfortável. E o bebê, invariavelmente, se acalmava. Rafik começou a aparecer durante essas madrugadas. No início, ele apenas observava da porta, em silêncio. Depois passou a entrar, sentar-se numa poltrona distante, assistindo Lina trabalhar. Havia algo hipnótico na cena. A luz suave do abajur. O bebê nos braços dela. A cantiga baixinha em português que ele não entendia, mas que parecia carregar uma paz antiga. Certa noite ele quebrou o silêncio. Por que você faz isso? Lina não parou de embalar Amir. Fazer o quê? Aceitar vir para cá. Enfrentar a hostilidade de todos. Você poderia ter recusado. Ela pensou antes de responder. Quando eu tinha 16 anos, meu irmão mais novo teve uma crise asmática no meio da noite. Não tínhamos dinheiro para o hospital particular. Fomos para o público. Esperamos 6 horas. Ele quase morreu nos meus braços. Rafik sentiu o peito apertar. Aprendi naquela noite que quando uma criança precisa de ajuda, você não pergunta se é conveniente. Você simplesmente ajuda. Silêncio. Rafik levantou-se, aproximando-se devagar. Ficou ao lado da cadeira onde Lina embalava Amir, olhando para o filho adormecido. Minha esposa morreu no parto dele, disse, a voz baixa. Complicações que ninguém previu. Amir sobreviveu, ela não. Lina ergueu os olhos. Sinto muito. Todos dizem isso, mas você é a primeira pessoa que realmente parece sentir. As semanas seguintes trouxeram uma rotina estranha. Lina vivia num limbo entre 2 mundos. Durante o dia, era tratada como intrusa pela corte. À noite, era a única pessoa capaz de trazer paz ao palácio. E Rafik, gradualmente, começou a vê-la não como funcionária, mas como presença essencial. Ele passou a fazer perguntas sobre o Brasil, sobre a vida dela antes de Doha, sobre como era criar irmãos sem referências, sem dinheiro, sem rede de apoio. E Lina, inicialmente reticente, começou a responder. Havia algo na vulnerabilidade dele, na forma como segurava o próprio filho com medo de quebrá-lo, que a desarmava. Certa tarde, Rafik a encontrou no jardim interno do palácio. Lina estava sentada num banco de pedra, o rosto voltado para o sol. Ela não o viu se aproximar. Quando ele falou, ela se sobressaltou, levantando-se rapidamente. Alteza, sente-se. A voz dele era suave. Por favor. Ela hesitou, mas obedeceu. Rafik sentou-se ao lado dela, mantendo distância respeitosa. Você sente falta do Brasil? A pergunta a pegou desprevenida. Todos os dias. Por que não volta? Lina olhou para as próprias mãos. Porque lá eu não consigo sustentar minha família. Aqui, posso enviar dinheiro. Meus irmãos estão na universidade agora. O tratamento da minha mãe está em dia. Eu sinto falta, mas eles precisam de mim aqui. Rafik assentiu, compreendendo algo que poucos na corte entenderiam: o peso do dever acima do desejo. Você é mais forte que imagina. Lina soltou um riso curto, sem humor. Não me sinto forte. Me sinto sozinha. A honestidade brutal da afirmação cortou o ar. Rafik virou-se para ela. Pela primeira vez, realmente a viu. Não a faxineira, não a funcionária, mas Lina. Uma mulher de 28 anos que sacrificara a própria juventude por uma família que nem sequer estava perto. Uma mulher que carregava o peso do mundo nos ombros e ainda encontrava forças para acalmar o filho dele. Eu também, disse ele, baixo, me sinto sozinho. Os olhos dele se encontraram. Algo mudou naquele momento. Uma linha invisível foi cruzada. Não era atração, ainda. Era reconhecimento. 2 almas exaustas encontrando, uma na outra, a primeira centelha de compreensão genuína em muito tempo. O momento foi quebrado pela voz fria vinda da entrada do jardim. Rafik. Ambos viraram-se. A tia do sheik, Sultana Al-Hamdan, estava parada ali. Alta, imponente, com olhos que pareciam cortar vidro. Precisamos conversar, agora. Sultana Al-Hamdan não era mulher de meias palavras. Aos 52 anos, viúva de um emir influente,
Ela comandava metade das decisões políticas da família real com pulso de ferro. Desde a morte da esposa de Rafik, assumira papel não oficial de conselheira principal e não gostava de ameaças ao seu poder. Lina era uma ameaça. No escritório privado de Rafik, Sultana foi direta ao ponto. Essa mulher precisa sair do palácio. Rafik, sentado atrás da mesa de mogno, manteve a voz calma. Lina é essencial para os cuidados de Amir. Lina, Sultana cuspiu o nome como veneno. É uma faxineira brasileira sem credenciais, sem linhagem, sem propósito além de limpar chão. E agora tem acesso ao herdeiro do trono. Você não vê o problema? Vejo uma mulher competente fazendo o trabalho que a equipe inteira falhou em fazer. Ela está se aproveitando da situação. Baseado em quê? A voz de Rafik endureceu. Ela nunca pediu nada, nunca se colocou em situação inadequada. Cuida do meu filho com dedicação que nenhuma enfermeira do palácio demonstrou. Sultana cruzou os braços, os olhos estreitando. As pessoas estão falando, Rafik. Dizem que você passa as madrugadas com ela, que há intimidade. Rafik levantou-se, a paciência se esgotando. Intimidade? Eu assisto ela a cuidar do meu filho. Isso é tudo. Por enquanto, o silêncio foi denso. Sultana deu um passo à frente, baixando o tom para algo mais calculado. Você é jovem, viúvo, vulnerável. É natural buscar consolo. Mas essa mulher não é adequada. Nunca será. Se você precisa de companhia feminina, há princesas de famílias aliadas, mulheres de educação, de refinamento. Chega. A palavra saiu como ordem. Lina fica. Fim da discussão. Sultana estudou o sobrinho com olhos frios. Você está cometendo um erro, e quando perceber, será tarde demais. Ela saiu batendo a porta. Rafik ficou parado, as mãos apoiadas na mesa, respirando fundo. Sabia que a tia não desistiria. Sabia que isso estava longe de terminar. Naquela mesma noite, Lina recebeu a primeira ameaça. Um bilhete deixado em seu quarto, sem assinatura. Letras em árabe que ela precisou traduzir com o aplicativo. Volte para seu lugar antes que seja tarde demais. Ela leu 3 vezes, as mãos tremendo. Pensou em mostrar para Rafik. Depois decidiu que não. Não queria criar mais problemas. Não queria ser vista como fraca. Guardou o bilhete numa gaveta e tentou dormir. Mas o medo agora tinha endereço. Os dias seguintes foram marcados por hostilidade crescente. Lina começou a notar olhares mais duros. Sussurros que paravam quando ela entrava nos cômodos. Pequenos atos de sabotagem. Uniformes desaparecidos. Horários trocados sem aviso. Informações importantes omitidas. Mas ela continuou. Continuou acordando nas madrugadas. Continuou cuidando de Amir. Continuou sendo a única pessoa capaz de acalmar o bebê quando as crises vinham. Até que uma noite, algo estranho aconteceu. Amir acordou chorando mais cedo que o normal. Lina foi até o berço, pegou-o no colo, mas desta vez ele não se acalmou. Estava febril, a pele quente demais, a respiração irregular. Ela chamou a enfermeira de plantão. A mulher veio, verificou o bebê com pressa e declarou que era apenas um resfriado leve. Deu um xarope, anotou algo numa prancheta e saiu. Mas Lina não se convenceu. Havia algo errado. Ela conhecia febre de resfriado, conhecia desconforto de dentição. Isso era diferente. Amir parecia dopado, os movimentos lentos, o choro fraco quase resignado. Ela pegou a prancheta que a enfermeira deixara sobre a cômoda. Horários de medicação, dosagens, nomes técnicos que ela não entendia completamente. Mas uma coisa chamou sua atenção. O horário do xarope anterior estava rasurado, uma correção manual feita com caneta diferente. Lina sentiu o estômago gelar. Passou as próximas 2 horas acordada, observando Amir. A febre não baixava e pela primeira vez
Ela se perguntou se estava apenas paranoica ou se havia algo realmente errado. De manhã cedo, procurou Rafik. Ele estava em reunião, mas ela insistiu. Um dos assistentes, vendo a urgência no rosto dela, permitiu que entrasse. Rafik estava à mesa com 4 conselheiros. Todos viraram-se quando ela entrou, o desprezo evidente nos rostos. Lina, agora não. O bebê está com febre e não melhora, e tem algo estranho nos registros de medicação. Silêncio. Um dos conselheiros bufou. Agora ela é médica também? Mas Rafik levantou-se, ignorando o comentário. Saiu da sala com ela. No quarto de Amir, Lina mostrou a prancheta, apontando as rasuras. Mostrou o xarope que fora dado. Explicou o comportamento do bebê. Rafik pegou o telefone e fez uma ligação. 5 minutos depois, um médico particular chegou. Examinou Amir. Fez perguntas. Verificou a medicação. E então olhou para Rafik com expressão grave. A dosagem está errada. Alguém alterou a prescrição. O sangue de Rafik congelou. Como assim alterou? Não é erro médico. É alteração intencional. Não o suficiente para matar, mas o bastante para causar mal-estar crônico. Lina sentiu as pernas fraquejarem. Alguém estava machucando Amir de propósito. A investigação foi aberta imediatamente. Câmeras de segurança foram revisadas. Registros médicos auditados. Funcionários interrogados. E quanto mais se aprofundavam, mais claro ficava. Alguém de dentro estava sabotando a saúde do bebê. Mas antes que a verdade viesse à tona, a bomba explodiu de outra forma. Sultana convocou reunião emergencial do conselho familiar. Lina foi chamada para depor, sozinha, sem Rafik presente. Ela entrou na sala de mármore branco, onde 12 membros da família real a esperavam. Sultana estava à cabeceira da mesa, os olhos frios como gelo. Senhorita Duarte, começou, a voz formal e cortante. Há acusações graves contra você. Lina sentiu o coração disparar. Que acusações? Negligência, manipulação de medicamentos. E pior, tentativa de criar dependência emocional no herdeiro para garantir seu lugar no palácio. As palavras caíram como pedras. Isso é mentira. A voz de Lina saiu firme, apesar do medo. Temos testemunhas, continuou Sultana. Enfermeiras que viram você mexer nos frascos. Seguranças que relataram comportamento suspeito. E há o fato óbvio. Desde que você chegou, os problemas do bebê pioraram. Não é verdade. Eu descobri que alguém estava alterando os medicamentos. Eu avisei. Você, uma faxineira sem formação, quer nos fazer acreditar que descobriu algo que médicos treinados não viram? Um dos conselheiros riu, sarcástico. Lina olhou ao redor. Todos os rostos eram hostis. Todos já haviam decidido. Onde está o Sheik Rafik? Ocupado com assuntos de Estado, respondeu Sultana. Esta é decisão familiar. Ele será informado depois. Mentira. Lina sabia. Estavam fazendo isso escondido dele. Vocês querem me expulsar porque eu não sou do mundo de vocês, disse Lina, a voz tremendo, mas não quebrando. Porque eu vim de baixo. Porque vocês acham que eu não mereço estar perto do bebê. Mas eu nunca fiz nada além de cuidar dele com amor. Amor? Sultana riu. Frio. Você confunde amor com oportunismo. A porta da sala se abriu violentamente. Rafik entrou como furacão, os olhos em chamas. Esta reunião está encerrada. Sultana levantou-se. Rafik, você não tem autoridade para... Eu tenho autoridade como pai de Amir e como futuro governante desta nação. Ele caminhou até ficar ao lado de Lina. E digo agora na frente de todos, se tocarem em Lina Duarte, estarão tocando em alguém sob minha proteção pessoal. Choque percorreu a sala. Você não sabe o que está fazendo, sussurrou Sultana. Sei exatamente. Rafik virou-se para Lina. Você está bem? Ela assentiu. Muda. Ele olhou para a família reunida, a voz baixa e perigosa. A investigação continua. E quando descobrirmos quem realmente está por trás disso,
haverá consequências. As câmeras de segurança não mentem. Levou 3 dias, mas a equipe de investigação encontrou uma enfermeira, prima distante de Sultana, entrando no quarto de Amir em horários não autorizados, trocando frascos, alterando dosagens, sempre quando Lina não estava presente. Quando confrontada, ela desmoronou, confessou tudo. Sultana a pressionara, prometendo promoção e silêncio. O objetivo não era matar Amir. Seria escândalo grande demais. Era criar instabilidade. Fazer o bebê depender de cuidados médicos constantes. Manter Sultana como figura central e indispensável. E incriminar Lina no processo. Quando Rafik recebeu o relatório, algo nele se partiu. A tia que ele respeitara a vida toda. A mulher que ajudara a criá-lo após a morte de sua mãe. Havia colocado o próprio neto em risco por poder. Ele a confrontou em particular. Sultana não negou, não pediu desculpas. Apenas disse, fria, você tá cego. Essa mulher vai destruir tudo que construímos. A única pessoa destruindo algo aqui é você. Sultana foi afastada de todas as funções oficiais. A enfermeira, presa. E um comunicado oficial foi emitido. Lina Duarte havia agido com integridade exemplar e continuaria exercendo suas funções junto ao príncipe herdeiro. Mas a vitória não trouxe paz. Naquela noite, Lina estava sozinha em seu quarto quando Rafik bateu a porta. Ela abriu, surpresa. Ele nunca viera até ali. Posso entrar? Ela assentiu, afastando-se. Rafik entrou, fechou a porta e ficou parado no centro do pequeno quarto. Parecia exausto. Parecia humano pela primeira vez em semanas. Eu queria pedir desculpas. Lina piscou, confusa. Por quê? Por tudo que você passou. Por não ter visto mais cedo. Por ter deixado que te tratassem como ameaça quando você só estava tentando ajudar. Você não precisa se desculpar. Não foi culpa sua. Foi sim. Ele deu um passo à frente. Eu sabia que a corte era hostil. Sabia que você enfrentaria resistência. Mas trouxe você mesmo assim porque era conveniente para mim. Porque Amir precisava. Eu usei você. Lina balançou a cabeça. Você me deu uma chance, me deu voz, mais do que a maioria faria. Rafik olhou para ela. Realmente olhou. Viu a força silenciosa, a dignidade inabalável, a bondade que sobrevivia apesar de tudo. Eu não quero que você vá embora, disse ele baixo. Eu não vou, mas você deveria. Ele sorriu, triste. Seria mais fácil, mais seguro. Lina deu um passo em direção a ele. Eu não vim até aqui procurando fácil. O silêncio entre eles vibrou com algo não dito. Rafik ergueu a mão, hesitante, tocando de leve o rosto dela. Você é extraordinária. Lina sentiu o coração acelerar. Sou só eu. Não, você é muito mais. As semanas seguintes trouxeram mudanças silenciosas. Lina continuou cuidando de Amir. Mas agora, Rafik estava sempre presente. Não mais como observador distante, mas como pai aprendendo. Ele a observava embalar o filho, fazer massagens, cantar canções em português. E começou a imitar. Aos poucos, Amir passou a sorrir quando via o pai. Aos poucos, Rafik descobriu que podia ser pai sem medo. E aos poucos, algo floresceu entre ele e Lina, que nenhum dos dois ousava nomear. Certa tarde, Amir estava engatinhando pelo tapete quando aconteceu. Ele segurou o tornozelo de Lina, puxando-se para ficar em pé, cambaleou. E então, olhando para ela com olhos enormes, balbuciou. Dia. Lina congelou. Rafik, que estava sentado próximo, ficou de pé devagar. Amir repetiu mais claro. Nádia. Era o mais próximo que um bebê de 10 meses conseguia chegar de Lina. Lina se ajoelhou, pegando o bebê no colo, os olhos marejados. Rafik aproximou-se, tocando o ombro dela. Ele te escolheu. Lina olhou para ele, lágrimas escorrendo. Eu não quero roubar o lugar de ninguém.
Não quero que ele esqueça a mãe. Você não tá roubando nada. Rafik ajoelhou-se ao lado dela. Está dando algo que ele precisava. Algo que eu precisava. Ele tocou o rosto dela, limpando uma lágrima com o polegar. Eu sei que isso é complicado. Sei que meu mundo é difícil. Mas não consigo mais imaginar minha vida sem você nela. Lina fechou os olhos, a voz saindo em sussurro. Eu sou só uma faxineira. Você é um sheik. Isso nunca vai funcionar. Você não é só nada. A voz dele era firme. Você é a mulher que salvou meu filho, que me ensinou a ser pai, que teve coragem quando eu só tinha medo. Ele inclinou a testa contra a dela. E se você me der tempo, vou provar que somos possíveis. Lina abriu os olhos, encontrando os dele. Amir, entre os dois, deu uma risadinha, batendo palmas desajeitadas. Ela sorriu através das lágrimas. Tempo eu tenho. Rafik sorriu também. E naquele momento, com o filho entre eles e o futuro incerto pela frente, algo antigo se curou. Algo novo começou. Não seria fácil. Haveria resistência. Haveria julgamento. Mas pela primeira vez em anos, nenhum dos dois se sentia sozinho. E às vezes, pensou Lina, isso já era tudo. Rafik a beijou, suave, respeitoso, carregado de promessa. E quando se afastaram, Amir aplaudiu novamente. Como se soubesse. Como se sempre soubesse. Fim.